Olá, meus queridos irmãos, retornamos para mais uma lição. Na semana passada estudamos a primeira lição do segundo trimestre de 2020, que teve como tema a conversão que mudou a história, baseado em Atos 9, um dos momentos mais marcantes da história do povo de Deus, o encontro de Saulo com Cristo. O até então desconhecido fariseu se tornando discípulo de Jesus, denominado apóstolo por ter encontrado pessoalmente com Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. O texto nos mostra seu estado emocional. O versículo 1 do capítulo 9 declara que Paulo estava respirando ameaças. Um homem contra Cristo que termina pregando sobre Cristo. Alguém que perseguia a igreja de Cristo passa a ser perseguido. E mesmo diante das perseguições, não desiste de sua jornada, porque tinha uma convicção, porque entendia ter sido comissionado para essa missão. Nós vamos estudar então as lições desse grande homem, um homem considerado cristão por excelência. Hoje nós vamos para a segunda lição. A segunda lição tem como tema a universalidade da obra de Cristo, baseado no livro de Romanos, capítulo 1, versos 18 a verso 12 do capítulo 2. Então tem aí um texto bem extenso, mas nós vamos ler para destaque os versículos 11 e 12 do capítulo 2 de Romanos. Assim a gente vai compartilhar, desenvolver a lição deste dia. A palavra de Deus diz o seguinte: pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Aí está a nova versão transformadora, foi a que nós escolhemos para compartilhar nesta oportunidade. Vemos na introdução da lição que Paulo fora escolhido por Deus para ser o pregador universal de sua palavra. Transformou o que era considerado uma seita pelo cristianismo. Era conhecida o caminho, a seita naquele tempo. E veio então, através do apóstolo Paulo, essa seita mudando a história do povo e tornando-se a igreja de Cristo. Atendeu com seriedade o chamado de Deus. Como citado na primeira lição, o vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado, entendeu o evento, Jesus como nem a própria igreja compreendeu no início. Nós podemos verificar isso. Quase sempre o mundo não compreende o que Deus pode fazer com as pessoas. Foi o que aconteceu com Saulo no encontro com Jesus, tornando-se um grande pregador. Deus é Deus que faz coisas que nós não entendemos. Usa os improváveis que são transformados para que a sua obra seja desenvolvida. O primeiro ponto de destaque da nossa lição é inicialmente uma seita judaica. Esse é o título da nossa primeiro destaque. É bem interessante observar que os primeiros apóstolos que estiveram com Jesus durante todo o seu ministério ainda não tinham alcançado o que o evangelho era para todos. Até Pedro ter a visão e ir à casa de Cornélio. Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Aliás, ele dissera a Cornélio que não devia entrar em sua casa e que o fazia por causa de uma visão de Deus. Podemos ver isso lá no versículo 28 do capítulo 11 de Atos. Quando o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, Pedro e seus acompanhantes se admiraram. Os gentios também tinham direitos espirituais. Assim é que eles foram batizados. Este foi o ministério, o segredo de Deus, que Paulo compreendeu melhor que todos. Lá em Efésios capítulo 1, versos de 1 a 6, Paulo declara o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada.
como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Glórias a Deus, que o Evangelho é para todos, é para os gentios, não apenas para os judeus. Inclusive, considerando isto, que o Evangelho chegou até nós, porque Paulo teve esse entendimento que não deveria ficar pregando apenas para os judeus, mas a mensagem era para chegar a toda a humanidade. Desde sua conversão, o Senhor dissera que ele foi escolhido para levar o Evangelho aos gentios. Vemos isso no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Destacando aqui a palavra do pastor Isaltino na lição, é bom lembrar isso, porque vivemos tempos em que alguns desejam restaurar o judaísmo em nossa teologia. Símbolos judaicos, festas judaicas, a estrela de Davi, o kippah, toda a touca judaica que alguns colocam para relembrar, a arca, são trazidos para os nossos tempos. Não somos judeus. O pastor Isaltino destaca isso aqui: somos cristãos, não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário. Nada temos a ver com Hagar, e sim com Sara, pois não somos filhos da Jerusalém geográfica, e sim da Jerusalém espiritual. Nós somos de Jesus e ouvimos a Jesus, e não a Moisés ou a Elias. A lei e os profetas, como norma, vigoraram até João. E desde então vale o Evangelho do Reino. Cantemos: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Somos dele e não de Moisés. Não podemos voltar atrás, pois não somos daqueles que recuam da fé. Esse é o primeiro destaque da lição de hoje. O segundo destaque é que o Evangelho ele é para todos. Considerando que Saulo fora escolhido por Deus para a pregação do Evangelho e tendo como alvo os gentios, Saulo, desde a conversão, tinha esse sentimento ou esse entendimento. O homem que iniciaria esse processo na igreja. O Senhor dissera a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o nome perante aos gentios, como já lemos antes. Tiago, Pedro e João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. E esse mesmo se declarou missionário aos gentios várias vezes. Podemos ver vários textos. Está em Romanos 11, 13, Romanos 15, 16, Gálatas 1, 16, e também podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 7, o apóstolo Paulo tendo esse entendimento, fazendo essa declaração. No pensamento de Paulo, Deus é salvador de todos os homens. É desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. Isto é a universalidade da obra de Cristo. Ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. Hoje, com a informação completa da Bíblia, nós temos a revelação de Deus nas mãos. Sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira, está lá registrado em João 3,16. Neste tempo, quando relembramos a ocasião da libertação do povo de Israel, com o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas e com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Nós estamos no período da Páscoa, hoje é sábado de Páscoa e amanhã então o domingo da vitória, porque Jesus declarou vitória sobre a morte, depositando
depositamos em Deus toda a nossa vida, confiança, e Ele é a nossa esperança e razão para que o Evangelho seja pregado a todas as nações através da igreja local. Os irmãos testemunhando, a igreja precisa entender a necessidade deste tempo de estar testemunhando, de estar fazendo discípulos, de estar desenvolvendo o seu RD. Cada um de nós tem o compromisso de desenvolver, porque a mensagem do Evangelho é para todas as pessoas. E temos também as nossas juntas missionárias, a Junta de Missões Estaduais, Nacionais e Mundiais. Inclusive, neste mês de março, nós estamos terminando agora a nossa campanha para missões mundiais. A igreja precisa entender que esse trabalho feito, essa oferta, ela é um investimento e tem como resultado vidas para o reino celestial. Esse é o segundo destaque da nossa lição, que a mensagem é para todos. E o terceiro destaque, e terminando, é universalidade sim, e o universalismo não. O universalismo é a crença que todo homem será salvo, independentemente de sua decisão. Sabemos que isso não é verdade. Para ser salvo por Cristo, é preciso crer e obedecer a seus mandamentos. Paulo deixou claro que não há salvação compulsória. Os homens a devem querer, devem aceitá-la. Após dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, ele pede que os homens aceitem a reconciliação. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Invocar é mais que recitar ou dizer o nome, é colocar-se sob o cuidado do nome. Aquele que se coloca sob esse cuidado do nome, sobre todo o nome será salvo. Não há salvação indiscriminada a todos. Ela vem por causa da obra de Jesus. É oferecida e deve ser aceita. Haverá salvos e não salvos no dia final, conforme Jesus ensinou, tendo recebido o seu evangelho diretamente de Jesus. Paulo não entra em contradição com ele, mas apenas ressoa o que o Salvador lhe ensinou. Todos podem ser salvos, porque Jesus trouxe uma salvação universal e Paulo a proclamou ao mundo não judeu, e essa mensagem precisa neste tempo continuar a ser pregada. E nós que fomos alcançados por essa mensagem que começou lá na igreja primitiva, precisamos ser os agentes de pregação neste tempo. Para terminar, para pensar e agir, o Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Isso é algo que precisa ser bem entendido por todas as pessoas. Precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Há muita pregação sociológica de conceitos humanos e igrejas mais preocupadas com sua filosofia eclesiástica e, portanto, meus queridos irmãos, meus queridos ouvintes, vocês que estão ouvindo e assistindo esse tema importante desse trimestre, é necessário entender que a mensagem ela é para todas as pessoas. A universalidade da obra de Cristo, precisamos entender isso e precisamos testemunhar. Que Deus possa estar nos abençoando e neste tempo que nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz, isso possa ser relembrado através da nossa vida, nosso testemunho, nossa obediência à palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. E próximo domingo estaremos compartilhando com os irmãos a terceira lição para o nosso crescimento espiritual, e que Deus abençoe a todos.